Nós colocamos Jesus na cruz, nós ferimos Jesus no primeiro encontro. Era necessário que Jesus fosse para a cruz para te salvar, meu irmão, para me salvar, para salvar a sua vida, para salvar a tua família, para salvar a tua casa. Agora, querido, nós não podemos mais ferir Jesus. Nós não podemos mais ferir a Jesus Cristo. Nós não podemos mais colocar Jesus na cruz. Aquela pedra. Olá, povo de Deus, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje, nessa manhã de quinta-feira, estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para a tua vida. A palavra que transforma, que edifica, que santifica. É a palavra de Deus. Se nós dermos credibilidade para a palavra de Deus, a nossa vida é transformada. Então fique comigo até o final desse vídeo. Preste bem atenção nessa palavra, porque eu vou estar aqui ministrando a palavra de Deus aos vossos corações. E eu gostaria que você prestasse bem atenção, desse credibilidade para esta palavra, pois é a palavra de Deus que transforma a vida. Amém? Então eu vou estar meditando com vocês aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 17, até o versículo, no primeiro versículo até o versículo de número 7. Amém? Em nome de Jesus. E eu vou começar, já meditando aqui nos textos. Nós temos alguns textos bíblicos que nós vamos meditar hoje, nessa manhã, para que a nossa fé seja edificada, A nossa fé é edificada pela palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 17, a partir do versículo 1 eu vou estar lendo, depois eu tenho outros capítulos para me ler também, para confirmar essa palavra ao qual Deus quer falar em nossos corações. Então eu já peço desde agora, abra o teu coração, deixa Deus falar com você, porque aqui tem coisas muito importantes que nós precisamos conhecê-la e sabê-la. Amém? Louvado seja Deus. Capítulo 17, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água. O povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. O povo estava morrendo de sede, meus irmãos, ao ponto de chegar a um sentimento de apedrejar alguém. Amém? Louvado seja Deus. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, no plural, e dela sairão água. Louvado seja Deus. Aleluia. E o povo beberá. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou ler com vocês também, louvado seja o nome do Senhor. Vocês observaram que nessa passagem ao qual nós lemos, nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro com essa rocha, Deus manda Moisés ferir a rocha. Aqui vai dizer, E tu ferirás a rocha, e dela sairão água. Deus está mandando Moisés ferir a rocha, aqui nesse primeiro momento. Agora nós vamos aqui para Números, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, no capítulo 20, no livro de Números, no capítulo 20, no versículo 7, a partir do versículo 7, a palavra de Deus diz assim, e o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara e ajunta a congregação,
tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás a água da rocha, e dará a beber à congregação e aos seus animais. Observa, irmãos, que no primeiro momento, Deus pediu para Moisés bater, ferir a rocha. Essa mesma rocha é no mesmo lugar, é a mesma rocha. É no segundo encontro. No primeiro encontro, Deus pede Moisés para ferir a rocha. Agora, no segundo encontro, no mesmo lugar, Deus pede Moisés para conversar com a rocha, para falar com a rocha, para se expressar com a rocha, para falar com a rocha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, e aqui eu começo essa ministração. E aqui Deus começou a falar no meu coração. Moisés, ele deixou de entrar na terra prometida, um lugar que ele almejava, um lugar que ele queria ir, que ele queria conhecer, que ele queria estar fisicamente, que ele queria comer do maná, ele queria comer ali daquela terra, né, que produzia mel, produzia leite, uma terra boa. Moisés queria, porque quando você chega lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, a Bíblia vai dizer que ele orou a Deus, ele clamou: Senhor, ele suplicou a Deus, pedindo a Deus para entrar na terra. E Deus disse: para com isso, para com essa conversa, você não vai entrar, porque você me desobedeceu. Aonde eu pedi você para falar com a rocha, você bateu na rocha, e por isso você não vai entrar. Assim também como todo o povo que não creu, que murmurou ali, o povo que saíram do Egito, em exceção Caleb e Josué, esse povo não entraram. Aqueles que nasceram no deserto, sim, mas os que saíram, não. Então, meus irmãos, aqui há uma desobediência à palavra de Deus, uma palavra onde Deus falou: olha, vai e faz assim, vai e conversa com a rocha, vai e fala com a rocha. Aí o homem desobedeceu, em vez de conversar com a rocha, o homem bateu, o homem feriu a rocha. E não se santificou diante de Deus, porque se ele conversasse com a rocha, ele ia se santificar perante os homens diante de Deus. E ele não fez isso. Aí você deve estar pensando assim: mas meu irmão, era só uma rocha, era só uma pedra. Por que isso aconteceu? Porque Moisés, que passou por tanto sofrimento, enfrentou Faraó, atravessou o Mar Vermelho, né? Fez tantas coisas, teve lutas, batalha, e não entrou numa terra ao qual ele queria, ele almejava. Irmãos, aqui a palavra de Deus me traz uma revelação muito forte para os dias de hoje, para o dia que nós estamos vivendo. Talvez você pense: era só uma pedra, era só uma rocha. Mas quando nós descobrimos quem era aquela rocha, e o que significava aquela rocha, aquela pedra, aonde, naquele momento, naquele instante, não poderia mais ser ferida, não poderia mais ser espancada. Moisés bate 2 vezes. Ele desobedeceu. Ele não creu naquele momento que Deus poderia mudar o quadro de vida daquele povo que estava morrendo de sede. Ali era o momento de saciar a sede daquele povo, mas como? Batendo, ferindo? Não, conversando. Sabe por quê, meu querido? Que não poderia ferir naquele momento, naquele segundo encontro. Sabe por que não poderia ferir? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção aqui. Porque no primeiro encontro, lá em Êxodo, como nós lemos, a pedra, a rocha,
já tinha sido ferido. A pedra já foi ferida e já tinha jorrado água, já tinha saciado a sede do povo. Então, por esse motivo, irmãos, a pedra não poderia mais ser ferida. Agora era só conversar, era só dialogar. Era só dizer, olha, sacia a minha sede, sacia a minha fome. Eu preciso do Senhor, eu preciso de você. Sabe por quê, irmão, que eu estou dizendo isso? Porque aquela rocha, aquela pedra que estava ali, era Jesus Cristo. Não era uma pedra qualquer, não era uma rocha qualquer, era uma rocha que ia jorrar águas vivas para saciar a sede daquele povo, para matar a sede daquele povo. Jesus, ele diz, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pois ali estava Jesus, para matar a sede do povo, mas Jesus não poderia mais ser ferido. Aquela pedra foi ferida no primeiro encontro, lá em Êxodo. Deus ordena a Moisés, fere, pega o seu cajado, o cajado que você feriu, as águas, agora fere a pedra. Ela precisa ser ferida, ela precisa ser espancada, ela precisa ir para uma cruz para te salvar, para levar os seus pecados sobre si, sobre ele. O primeiro encontro foi o primeiro encontro de Jesus aqui na terra, irmãos. A primeira vida de Jesus, ele precisava ir para a cruz para que os meus pecados, para que as minhas dores, para que os meus sofrimentos, aleluia, fosse sobre ele. Quando Jesus veio, ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ele veio, ele foi para a cruz, ele foi ferido. O nosso primeiro encontro com Jesus, quando ele veio em carne aqui na terra, como filho de Deus em carne, ele foi ferido por mim e por você que está me ouvindo aqui agora. Era necessário que Jesus fosse ferido no primeiro encontro. Aquela pedra no primeiro encontro que o povo teve, era necessário que a pedra fosse ferida por ordenança de Deus. Porque que Deus queria matar a sede daquele povo que estava no deserto, que estava sofrendo. Quando Jesus veio, tinha um povo sofrendo, um povo escravo, um povo preso, um povo morrendo de sede. Aí Deus enviou o seu filho e disse, olha, você vai lá para ser ferido. Nós colocamos Jesus na cruz, nós ferimos Jesus no primeiro encontro. Era necessário que Jesus fosse para a cruz para te salvar, meu irmão. Para me salvar, para salvar a sua vida, para salvar a tua família, para salvar a tua casa. Agora, querido, nós não podemos mais ferir Jesus. Nós não podemos mais ferir a Jesus Cristo. Nós não podemos mais colocar Jesus na cruz. Aquela pedra, aquela rocha era Jesus. E eu vou te provar aqui dentro da Bíblia. Eu vou te provar aqui dentro da palavra de Deus. O primeiro encontro que eles tiveram com a rocha, Deus disse, olha, fere ela. Ela vai jorrar água, ela precisa ser ferida. Jesus precisava ser ferido para que os nossos pecados fossem sobre ele. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todos aqueles que nele creram pereçam, mas tenha a vida eterna, irmãos. O primeiro momento precisava, agora o segundo não, irmãos. Cada pecado seu, irmãos, cada desobediência sua, você está colocando Jesus na cruz. Você está ferindo ele outra vez. Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu no segundo encontro. O segundo encontro de Moisés com a rocha era só para conversar, era só para dialogar. Senhor, nós estamos fracos, nós somos com sede, nós precisamos de água para saciar a nossa sede. Para saciar, Pai, porque senão nós vamos morrer nesse deserto. Às vezes, querido, você está aí pensando em desistir, pensando em cometer erros, pecado, com sua mentalidade voltada para este mundo. Aí Jesus diz assim, aí Deus diz assim, a pedra está aí, a pedra está aí, ao seu lado, conversa com ela. Ela já foi ferida, ela tem água viva para jorrar, para tirar de você esses pensamentos. Antes que você fere, quando nós ferimos é quando nós pecamos, é quando nós desobedecemos. Em vez de nós conversar com Jesus, entrar no nosso quarto, orar, Senhor,
Eu estou pensando em pecar. Senhor, eu estou pensando em prostituir, em adulterar, em ir para pornografia, para sexualidade, para mentira, para roubo. Antes de você fazer, entra no quarto e conversa. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é a pedra da esquina. Por que pedra de esquina, pastor? Porque se você der uma volta, Jesus vai estar em todos os lados, em todas as esquinas, mas você precisa conversar com ele, não é ferir ele. Porque se você, meu irmão, desobedece, você está ferindo. Em vez de você desobedecer, você conversa com Jesus antes de você cometer o pecado. Antes de você se deleitar na pornografia, na mentira, nos erros, nas falsidades. Conversa com Jesus. Fala, Senhor, o Senhor é uma pedra de esquina, o Senhor é a rocha inabalável. O Senhor é a rocha inabalável. Eis-me aqui, Senhor. Tira de mim esse desejo mundano, esse desejo, Senhor, que não agrada ao Senhor. Eu não quero te ferir, eu não quero colocar o Senhor na cruz outra vez. Eu não quero bater no Senhor, porque o Senhor já foi ferido por mim, o Senhor já morreu por mim, o Senhor já me aceitou, o Senhor já veio aqui. Eu só quero água, Senhor, porque eu estou com sede. Eu só quero que o Senhor sacia, Pai. Os meus desejos, as minhas vontades, eu não quero que o mundo sacia. Irmãos, Jesus está aí contigo, irmãos. Você não precisa bater nele. Você não precisa ferir, não. Ele já foi ferido por ti naquela cruz, onde ele foi esmagado, arrastado, cortado, deslacerado por mim e por você, irmãos. Cada pecado seu, cada desobediência sua, você está colocando Jesus na cruz. Eu estou colocando Jesus na cruz. Temos que fazer uma autoanálise, irmãos. Não há tentação nenhuma que não vem do homem, todas vêm do homem. E todas elas Deus nos dá força e cabe para que nós podemos sair dela. Irmãos, Jesus é a rocha, Jesus é a pedra, e Ele está aí contigo. Talvez você está agora pensando em fazer algo errado, tomar decisões erradas, assinar contratos errados, de corrupção, onde vai danificar uma família, de entrar na vida errada, de trair sua esposa, de mentir, de adulterar. Aí Jesus está dizendo com você, filho, conversa comigo. Eu posso ter uma água que vai te saciar e vai tirar de você esses pensamentos malignos. Ele está aí contigo, irmão. Ele já morreu por você, ele já foi ferido no primeiro encontro, nós mandamos ele de volta, nós botamos ele na cruz porque nós tínhamos pecado, e era necessário que ele fosse, e era necessário ser ferido por ordenança de Deus. Eis que meu filho será empedurado no madeiro, assim como o serpente foi lá no deserto. Irmãos, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, para confirmar o que eu estou dizendo, que aquela rocha era Jesus Cristo, já estava lá. Diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, aleluia, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Jesus Cristo. Lá em Atos, no capítulo de número 4, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é a pedra, diz que é a pedra angular, irmãos. Você não tem como escapar dela, irmão. É angular. É uma pedra de esquina, em qualquer lugar que você vai, ele vai estar, irmão. Só que cada atitude nossa, irmão, ou nós vamos ferir, ou nós vamos conversar. É duas opções, irmãos. Ou você fere Jesus, ou você dialoga com ele. Ferir é quando você toma a decisão de desobedecer, ir para o pecado e cometer aquele pecadinho. Ah, isso não é nada. Não, você está colocando Jesus na cruz, irmão, leva isso a sério. Ele não pode mais ir para a cruz, porque ele já foi ferido. Ele tem água para você, mas agora é só conversar.
Agora nós só precisamos conversar com Ele, que Ele vai jorrar águas vivas. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa fortaleza, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 24. Aquele que ouve as minhas palavras e os pratica, assemelho a ele, o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha inabalável. Jesus Cristo é a rocha inabalável, querido. Quando você conversa com Ele, dialoga com Ele, Ele muda a tua vida, a tua casa, a tua família. Então, em vez de desobedecer, irmão, pega esse aqui, ouve e pratica isso aqui, irmãos, que você vai ver a sua vida ser transformada, a sua vida ser mudada. Ele tem água para mim e para você. E por último, irmão, para encerrar esse vídeo, Moisés não entrou na terra prometida, porque ele bateu na rocha quando não era para bater, porque ele feriu a rocha quando não era para ferir. Você pode perder a sua entrada na Nova Jerusalém por ferir a pedra angular, a rocha inabalável, a rocha que tem água, só em você conversar, só em você dialogar. Jesus, eis-me aqui, Pai. Você pode perder, irmãos, não brinca com isso, isso é sério. Isso é seríssimo. Analisa as escrituras, irmãos. Não anda como alguém imprudente. Seja prudente e analise as escrituras. Cuidado com suas idolatrias. Cuidado com suas prostituição, mentiras, avarezas. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. Glutonarias, bebedeira, bebedice, irmão. Cuidado. Você fere Jesus nos seus atos. Louvado seja Deus. Deus tem água viva para você. Água que jorra direto do trono de Deus. E Ele quer saciar a tua sede. Ele quer saciar os seus desejos. Ele quer te completar, irmãos. Ele quer. Aceita Ele como seu Senhor. Aceita Ele como seu Salvador. Aceita Ele, irmão. Sabe por que eu estou dizendo que nós temos que aceitar Ele, entrar dentro de nós? Porque Ele já nos aceitou. Quando Ele desceu do céu para morrer por nós, Ele nos aceitou. Uma geração pecaminosa, falha. Ele nos aceitou só em descer de lá. Ele já nos aceitou. Ah, não, Jesus que tem que nos aceitar. Não, Ele já nos aceitou. É nós agora que tem que aceitar Ele entrar dentro do nosso coração e mudar a nossa história. Viver em nós. É isso. Nós temos que aceitar. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. E se tu abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo, e nós vivemos juntos. Mas ele chega, ele bate. Aí, deixa eu entrar, filho. Ele está batendo aí. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei. Eu vou apelar sim. Eu vou fazer apelo sim. Entrega a sua vida para Jesus, irmãos. Entrega. Entrega a sua vida para Jesus Cristo. Nós temos que entregar. Nós temos que aceitar Ele entrar dentro de nós, porque Ele já nos aceitou quando Ele tomou a decisão de ir para a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus traz a paz, o entendimento, o consolo do Espírito Santo te visite, te enche, te complete. Irmãos, analisa essa escritura, pelo amor de Deus. Vede como andais, não como os necios, mas como os sábios. Porque remido o tempo, os dias são os maus. Os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 14. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe.